aí, pessoal, tudo bom? Aqui Cinema de Peso entrando no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que vocês estiverem assistindo o programa. Boa madrugada, né? É madrugada, é isso. Eu sou o Chico Isidro. Aqui à minha esquerda o Cripa Aquino, à direita Lauro Arreg. E hoje temos uma convidada vinda lá de Canoas, né? Uma amiga nossa de anos já, Sheila Flores. E ela é fãzaça da saga Crepúsculo, acabou de tocar Que é uma casa, né? Segue o barco. E aí, assim, a Sheila ela vai hoje falar sobre a saga Crepúsculo, principalmente o primeiro filme de 2008, né? A saga do Robert Pattinson e da... Como é que é a... Kristen Stewart, né? Que hoje é uma grande diretora. Aliás, os dois viraram grandes atores, né? Evoluíram bastante. Viraram gente. Mas antes de começar a falar sobre o filme Crepúsculo, eu já vou aqui já tocar direto para você vir aqui no canal, se inscrever, curtir, acionar o sininho, comentar e compartilhar. E a gente agradece bastante. E como a gente tem bastante gente inscrita no nosso canal, nós temos também apoiadores, começando pela cervejaria Pullman, na Copacabana 745, ali no bairro Assunção, de terças a sábados, das 17h30 às 23h30. Lá tu vai encontrar um ambiente muito bacana para fazer tua festa, música ao vivo. Tem o Luciano, que é o mestre cervejeiro lá, que tem cervejas de tudo quanto é tipo. Vocês vão gostar com certeza daquele ambiente. Vai conhecer a cervejaria Pullman. Temos também este estúdio aqui onde nós estamos, que é o nosso estúdio de verão. Hoje estamos aqui porque a Sheila mora em Canoas, fica mais fácil de vir para cá. Temos a alegria de saber que após um longo tempo de internação da dona Eliette, a dona dessa casa, a mãe do Lauro, ela está voltando para casa amanhã. É muita alegria para nós isso também. 33 dias fora de casa. 33 dias se recuperando de um problema de saúde. Então, também um abraço para ti, dona Eliette. Seja bem-vinda de volta à tua casa e uma boa recuperação. Aqui nós temos o Ampola Studio, o estúdio do Lauro e do Felipe. 22 anos fez esse estúdio de ensaio de bandas aqui no bairro São Geraldo. Mais de 38 mil horas de música de ensaio. Já pensou? Quantas bandas bacanas, quantas ideias criativas aconteceram aqui. Vem fazer teu ensaio aqui também no Ampola Studio. Temos a Cachaça Coral Brasil, que é a cachaça do nosso amigo Pablo, um uruguaio que radicado no Rio Grande do Sul, que trouxe uma cachaça, faz em Mariana Pimentel uma cachaça, são 7 tipos, 7 sabores de cachaça, com 3 formatos, desde aquela do barzinho até aquela garrafa grande, e essa de bolso aqui, da Cachaça Coral Brasil, que tu encontra no Mercado Público de Porto Alegre, na Cachaçaria do Mercado. Temos o nosso apoiador, a Lau Center Ótica, com 5 lojas, 4 em Porto Alegre, 1 em Canoas, Shopping Passeio, Viva Open Mall, Pátio 24 Horas e na Andradas. Também no Shopping Passeio, a Luxor Conceitos, da Ângela, moda feminina e acessórios femininos. Obrigado, Ângela, pelo apoio. E finalizando com a Suzuki São Motors, ali na Ipiranga 8049, motos da Suzuki, das Ontes e da Haldjuri. E aproveito para encerrar o programa, né? Depois de tudo que a gente já fez. Tchau, obrigado, valeu, Sheila. Por isso que acho que não tinha dado certo na primeira. A piada não funcionou. A câmera nos boicotou e ela nos travou. Nos travou. Cara, será que foi o Eduardo? Eu acho que foi, pode ser, né? É que ele é muito rápido e tu não viu. É que ele não aparece nas câmeras. Ele é muito rápido. Ele aparece nas câmeras? Não sei se aparece também. Edward is very fast. E aí, dito essas palavras... Sheila Flores. Sendo assim. Sinta-se em casa. Não, tu viu? A gente fala sinta-se em casa, o vampiro entra e fudeu tudo, né? Não pode dizer pro vampiro entrar. Não. Mas já que entrou... É verdade. Mas é que Crepúsculos são vampiros diferentes. Diferentões, são veganos. Eles são uma espécie de seres quase fadas. Sheila, então fala quem é a Sheila Flores e por que essa paixão por Crepúsculo. Fala pra aquela nossa câmera número de 14 ali da frente. Ali. Bom, sempre gente, 14. eu sou a Sheila, então, do blog da Guardiã da Meia-Noite. Eu comecei a ler Crepúsculo porque uma menina da minha equipe, eu trabalho com gestão de equipes já há muito tempo, desde quando tudo isso aqui era mato, né, em call center. E aí eu me lembro que uma das minhas operadoras chegou pra mim com um livro e disse assim, você vai gostar disso, leia isso, chefe, que você vai gostar. E não era esse aqui, né? Era o da maçã. Da maçã, aquele original da maçã, que depois de tantos anos... É da maçã, exatamente. Mas que depois de
de tantos anos de ler, reler, emprestar, eu acabei me desfazendo dele, porque ele já estava se desfazendo. Ele virou então, pó como os vampiros quando... Exatamente. E uma mas... curiosidade, estou te cortando já, tipo, comecei, é que o problema do Senhor de Limpeza é esse que a gente corta muitas pessoas. Esse livro lançou praticamente simultâneo no Brasil, lá fora aqui, ou ele demorou um pouquinho pra chegar? Ele demorou um pouquinho pra chegar, porque a primeira edição aqui, eu me lembro que o pessoal já tava todo mundo com PDF na mão, não façam isso, gente. Sim. Mas todo mundo já tava com o PDF na mão. Eu recebi. Até sair. E os outros livros também. E assim, gente, infelizmente a única coisa que funciona muito bem no Brasil é a pirataria, né? Muito. Então, principalmente para livros, já naquela época, 2007, 2008, na verdade, os livros ainda não estavam lançados aqui no Brasil pela Intrínseca, estavam em vias de, e a galera já estava lendo, e eu acho que foi por isso que se popularizou tanto, porque quando realmente chegou nas livrarias, o pessoal já estava enlouquecido, e que nem eu falei para vocês, eu cheguei como leitora a ter 3 edições diferentes de Crepúsculo. Eu tinha as capas originais, eu tinha as capas brancas, e eu tinha essa aqui com as capas dos filmes, e agora por muito tempo, né, e não ter espaço, eu acabei mantendo só as capas dos filmes, mas eu cheguei a ter 3 edições diferentes de Crepúsculo. Assim como em alguns momentos eu e a minha filha chegamos a ter 5 edições diferentes de Harry Potter. Então, um detalhe da capa já trocado. Ali tu falou da Laura, tá ali no estúdio aqui, né, com a gente. E a Laura quase ela foi batizada com o nome de um personagem da Renesme, gente, porque... Conta quem é a Renesme. A Renesme é a filha da Bella com o Edward, né? Que depois vai ter um imprinting com o Jacob. Sheila, tu percebe a sacanagem que tu teria feito com a tua filha? Eu percebo, mas Renesme! assim... Não, Renesme. Vai ser a Rê. A Renesme, né? Vai ser a Rê. Isso, Renata? Renata, Rebeca, não. Renesme. Renesme. Gente, mas era engraçado, porque vocês imaginam o seguinte, eu sou gestora de equipes desde 2002. E muitas pessoas passaram pelas minhas equipes. E é muito engraçado que, por exemplo, assim, quando eu tava grávida da Lauren, de quase 8 meses, eu fiz uma sessão para fãs de Crepúsculo no Cine System ali do Shopping Total, que a Intrínseca ajudou a patrocinar, o pessoal da página do Twilighters também, eu era uma das administradoras, e eu tava de barrigão, né? Então era engraçado as pessoas chegarem perto de mim perguntando quando é que a Renesme ia nascer, né? A Renesme, no caso, é a Lauren. E ela quase teve o nome de vampiro. Se fosse homem, ela seria Dimitri, mas aí não por causa de Crepúsculo, por causa de Vampire Academy. Tá, daí tu fez uma sessão grávida de 8 meses, segue daí. Exatamente. E para vocês terem uma ideia, assim, o amor dos fãs por Crepúsculo era tanto que teve gente que viajou 6 horas de ônibus para participar dessa sessão conosco. Legal. A Lu veio de Santa Cruz, acho que foi, não, acho que era Santa Cruz ou Cruz Alta, não me lembro. Eu sei que ela... 400, vai ser Cruz Alta mais perto. Porque ela veio, eu me lembro que ela pegou o ônibus meia-noite e chegou às 6 da manhã. E a sessão era às 10 da manhã no total e ela foi direto e ficou lá esperando. Então, assim, pra vocês terem uma ideia, ela veio do interior pra poder participar de uma sessão de Crepúsculo com os fãs. E tava lotado, gente. Nós lotamos uma sala ali no Cine System. Foi 2000 foi 2011, ela nasceu em 2012. Foi 2011 porque era pra amanhecer, a preparação pra amanhecer. Eles fizeram aqui. Pra amanhecer, Tua amiga chegou às 6 da manhã aqui. Exatamente. Cara, essas piadas estão péssimas. Piadas ruins. Essas piadas ruins a gente vê por aqui, mas tá tudo certo. Mas eu achei... Não, até te perguntei, eu sei se o Chico a risada dele demora uns 3 minutos. Mas, ele e o Muttley, né? O Muttley, mais ou menos. Eu te perguntei até essa questão desse fenômeno Crepúsculo mesmo, que, tipo, ele já veio bem antes realmente do filme, né? Sim. E o Brasil pegou muito, né? Então, né? Eu acho que até lembro que o Orkut também ajudou muito a impulsionar isso aí, né? As comunidades do Orkut, né? Sim, nós tínhamos comunidades no Orkut e que nem eu falei, eu comecei a ler por causa de Crepúsculo. Claro que depois eu li muitas coisas melhores, mas eu li, pra vocês terem uma ideia, eu li O Morro dos Ventos Uivantes porque é o livro favorito da Bella em Crepúsculo. É verdade. Eu li um clássico, e foi o único clássico que eu li em toda a minha vida. Me julguem. Mas eu li esse clássico por causa da Bella. Nunca leu Drácula de Bram Stoker, então? Não, eu tenho uma edição maravilhosa, mas eu nunca li Drácula de Bram Stoker. Eu comprei só porque ela era bonita e eu amo o filme. E uma questão, assim, capciosa e polêmica, né? Por que tu acha que... Parafraseando aquelas frases, assim, que, tipo, que às vezes fazer sucesso é um insulto, quase, né?
tu acha que devido ao fenômeno que foi o Crepúsculo, foi um fenômeno, tanto na parte literária quanto do filme, isso aí provocou a multidão de haters por causa disso aí, ou porque o filme apareceu demais, daí ao mesmo tempo começa como a gente era no início de rede social, foi no Orkut, também já tá começando, o pessoal começou a odiar, tipo, e começa a pegar um monte de defeitos da mitologia, na verdade ele quebra a mitologia do porque, vampiro clássico total, né? que na verdade eles não são vampiros propriamente ditos, né? Eles são alguns seres que, se a gente for olhar as características, são mais parecidos com algum né, fadas, do que realmente um vampiro, né? Mas como eles bebem sangue, né? Dizem que são vampiros, mas não necessariamente isso. Mas e depois apareceu outras sagas com vampiros diferentões também. Não que brilhassem no sol, né? purpurinado, que nem tem um autor brasileiro de vampiros que na época também postava muita coisa, que ele chamava o Edward de Vampirilampo, por causa do brilho dele, da purpurina. Mas acontece assim, e teve uma onda muito grande de pessoas que além de se tornarem leitores, enfim, mas foi a primeira onda realmente de sagas pop para mulheres, que estourou no cinema. Exatamente, que estourou no cinema, assim, tipo de romance, aquela coisa assim, que realmente emplacou tanto os livros quanto os filmes, e a galera, foi um fenômeno, pensa, quando o pessoal teve aqui no Brasil para gravar aquelas cenas lá nos Arcos da Lapa. Isso. Eu tive amigas minhas que acamparam lá, que corriam atrás da galera, que tentaram... Pop absurdo, exatamente, né? Era como se fosse os Backstreet Boys no Rio, sabe? E era o pessoal de Crepúsculo para gravar uma cena no Rio de Janeiro. E a gente acompanhou isso tudo. Tipo, eu aqui no Rio Grande do Sul, meu Deus, eu queria estar lá. E quem tava mandando vídeo, mandando foto. Eu consegui ver eles no hotel, e o pessoal foi acampar na frente do hotel. Foi um fenômeno de rockstar, assim, para Crepúsculo. E os livros acompanharam isso. E foi muito interessante, porque a partir daí teve muitas outras ondas de sagas que se completaram com filmes muito populares no cinema. E também tem uma coisa, né, que foi desafiador também e ousado pegar dois protagonistas desconhecidos, a Kristen e o Robert, nunca tinham atuado pelo menos em blockbusters, ou já tinham acho que a Kristen tinha feito alguma coisa, o Robert Pattinson eu não me lembro. Ela fez filme com a Judy Foster, O Quarto Pânico. O Quarto do Pânico, ela era filha dela, mas antes ela tinha feito Zatura também, que ela era irmã que fica lá congelada. E o Robert Pattinson, a única coisa que ele tinha feito antes de Crepúsculo era o Cedrico de Harry Potter, no Cálice de Fogo. Boa, mas mesmo assim, né, tu vê. Não, a participação super pequena. Ele chegou bem pálido, né? Essa foi melhor. Essa foi melhor que a outra. Mas ele chegou pálido só até o queixo, O Lauro, que é difícil, né? Eu te entendo mesmo. Eu tô batendo nele que eu vou da Laura. Deixa a Laura lá, joga no livro dela. Se no segundo bloco a Sheila não estiver aqui, então não aguenta mais. Não, mas se um deles não estiver aqui é porque eu já cometi um assassinato. Tava picando essa piada, né? Verde, ficou muito. Mas, Sheila, uma coisa que eu tenho, que eu recebi na época, os PDFs, né? Uma amiga minha mandou pra mim os PDFs, e eu confesso, eu não li. É fiel o filme com o livro? Não. O filme nunca vai ser fiel com o livro, gente. Não tem como a gente querer que uma adaptação literária tenha exatamente tudo que tem em todos os casos. Não, isso é sim, mas tem muito... Aparece personagens novos no filme. Personagens novos não, mas tipo assim, por exemplo, toda aquela parte da perseguição do James em relação à Bella, no filme é muito superficial. Quem é o James? O James é o vampiro que quer sangue, quer caçar, porque ele é um caçador, e ele descobriu que ela é humana no meio dos vampiros, e disse assim, vou pegar no meio do jogo aquele de beisebol. E na verdade, do livro, é porque ele tem uma rixa com a Alice, e ele já tem uma história, um passado com a Alice, e a partir daí que se desenrola o negócio da perseguição. Então, assim... O filme foi muito superficial, mas se a gente for lembrar que o primeiro filme foi completamente independente, com um orçamento super baixo,
Os efeitos são fracos, Os né? efeitos são fracos, a continuação. Gente, tem erros de continuação grotesco. continuidade horrível, né? O cara tá passando na frente de uma cachoeira, daqui a pouco a cachoeira tá do outro lado, daqui a pouco a cachoeira tá no foco e eles continuam andando. É um filme é quase um teatro adolescente. Exatamente, tá molhado, no outro take tá seco, daqui a pouco tá molhado de Mas novo. talvez seja isso que Não, também e até ajudou, né? a própria cena que o Pattinson, que é no plano é o Edward. O Edward, ele amassa o carro na escola. Cara, por isso Que ia atropelar. Tá, mas aí ele tinha um poder de Tipo, as pessoas olharam superpoder, né? e segue a vida. O cara passou um carro, velho. Ele explicou adrenalina. Adrenalina. Porra. Adrenalina. Não. Exatamente, Tá, exatamente. tá. Mas o pessoal acreditava na época, né? Não, mas... Não, mas conta, o que é o Crepúsculo? É um amor de um vampiro por uma normal. Uma normal? Não, a Bela nunca foi normal, né, gente? Pelo não é. amor de É Deus, aquela cara né? dela, né? Não. A Bela nunca foi normal. Mas na verdade, assim, começou primeiro com o interesse do Edward por uma humana que ele não conseguia decifrar. Porque ele ouvia o pensamento de todos os outros humanos, menos o dela. E naquela aula de química, lá de biologia, já incomodou muito ele isso. Não, a aula de biologia, ela tava menstruada. É verdade. Gente, a principal discussão que ele faz é assim, o nariz todo mundo até hoje. Gente, ela tava menstruada. Não tem... Tá, isso é suposição. Não, E a Bela, na verdade, ela veio do Arizona, né? Acho que Sim. era num lugar Morava com a mãe, foi sol, morar com o pai lá. legal, Com um o lugar, pai. assim, tipo, e ela trocou por um lugar, digamos que chovia, era frio, Chovia o tempo chovia o todo. tempo Eu inteiro. brinco, assim, quando alguém me pergunta. Ela mudou, Quando alguém me papai que era pergunta policial, assim, né? como é que é morar no Rio Grande do Sul, eu sempre brinco dizendo assim, no inverno é igual Em morar em Forks. junho, julho. É exatamente morar em Forks. A É. gente fica mais de 15 dias sem ver o sol, a gente mora em Forks, só falta o Edward passar correndo. Tem né? dias de junho que são parecidos com aquela... Mas o fenômeno de Crepúsculo foi tão grande que gerou-se caravanas de pessoas. Eu tenho amigas que fizeram a peregrinação de Crepúsculo. Foram lá em Forks, conhecer, A cidade tiraram fotos. não é uma cidade fictícia. Na verdade, ela é e não é, né? Mas tem a placa, aquela lá de Forks, lá dos espartanos tem. Eu tenho uma amiga minha sim. que tem uma foto lá, ela visitou todas as locações. A casa da Bella, que mora lá com o Charlie, com o pai dela, virou um tempo atrás um Airbnb, que era Um disputadíssimo. filme coloca uma região no mapa, né? Pra Exatamente. bem e pra ruim. Por exemplo, a casa onde o Walter White jogou a pizza em cima, ela é fechada pela polícia nas duas esquinas, porque o dono não aguentava Em mais as Albuquerque. pessoas passar e jogar uma pizza em cima da casa. em cima da casa. Sim, até, claro, a cascada do Coringa também, né? Diz que os caras ficavam tirando foto e os caras também passavam os vizinhos a jogar, sei lá... Não vamos jogar água, não, podia ser outras coisas. Mas vira um lugar de peregrinação, Vira quase lugar- santificado. Quase né? santificada, assim, pras loucas como eu, né, que amam Crepúsculo. Mas, assim, hoje menos, mas até, sei lá, 2010, 2012, por aí, ainda era muito popular. E as pessoas tinham muito essa vontade de conhecer. Também a gente está falando dessa questão de um filme culto, né? E até nós falamos desses exemplos que nós falamos da locação de jogar pizza no telhado ou dançar na escadaria do Coringa, né? Eu acho que o Crepúsculo, talvez como falou, hoje é menos do que no passado, mas ainda deve ter muita gente de uma geração que se criou e gosta muito da saga. Né? Mas aí é que tá, o pessoal, eu vi Crepúsculo no cinema, todos eles no cinema, eu e a minha filha mais velha, que hoje tem 28 anos, e ela tinha mais ou menos a idade da Lauren, né, ali entre 12 e a partir dos 12 anos, enfim, 11, 12 anos, e hoje a gente, quando voltou o Crepúsculo pro cinema, a gente foi rever e levamos a Lauren junto, né. Só que é engraçado que, por exemplo, como eu falei, eu trabalho como equipes, né? Eu já tô ali praticamente na terceira geração de call center. Mas foi engraçado que agora com essa volta de Crepúsculo, nos corredores, gente de 20, 18, 20 e poucos anos com as camisetas da Renner, da coleção. Uma menina na minha equipe também, que não tem mais que 20 anos, com a xícara dela ostentando do Edward, dizendo que é a relíquia dela, que ela ama aquela xícara, e eu disse, não, tamo junto, porque eu também sou fã de Crepúsculo. Então, assim, a cultura de Crepúsculo e o amor pelos filmes e pelos livros, ele se perpetua até hoje, e a saga acabou se renovando. E é muito engraçado, porque quando Crepúsculo estreou nos cinemas novamente no mês passado, eu levei 18 pessoas para ver. A maioria da minha equipe.
Eu, minhas filhas e a minha equipe. E aí foi, por exemplo, uma menina da minha equipe com a mãe dela, os amigos que não conheciam, gente do time que nunca tinha visto, gente que ama e foi rever, gente que já era fã e disse assim, vou levar meu namorado, minha namorada. E mesmo assim, a gente praticamente fez uma sessão só das pessoas que a gente conhecia, né, nossos amigos e parentes, para viver junto, reviver junto o Crepúsculo, né? Foi engraçado, porque a gente não lembrava que algumas coisas eram tão ruins quanto foi rever na tela, né? Por exemplo, eu não lembrava que o Emmett chegava na escola com um saco cheio de ovo e ele nem come. Pra que ele levou um saco de ovo? E por que o Eduardo ainda estuda? Né? Não E eles... aparência. Ele Não, tem pra 20 manter- anos. Mas é que enche o saco, né? Imagina todo ano voltando. E aí, mas ele saco. fala sobre isso. Eles têm uma piada interna que é um quadro lá cheio de capelos, De né? capelos das suas alturas. Exatamente. Então, assim, mas assim como na mesma cena onde ele mostra os capelos da piada interna, tem uma cruz. E que em nenhum momento se fala sobre aquela cruz, mas é a cruz do Carlyle. Que no livro tem toda a situação do Carlyle com aquela cruz. Então, assim, eles fizeram muitas referências. Mas não chegaram a não explicar, chegaram a explicar. né? Então, assim, por isso que sempre os livros, eles trazem mais profundidade na trama, principalmente quanto à história desses personagens que já estão vivos há muito tempo. Antigamente, sempre se falou que ver um filme depois de ler o livro causava decepção, mas conversando contigo eu entendo que causa esclarecimento muitas vezes, né? Porque o livro não consegue, o filme não consegue abranger tudo. Eu me lembro que eu li primeiro Caçadores da Arca Perdida, depois eu vi o filme e pensei, mas tu vê melhor o filme com as informações que tu tem do livro. Exatamente, mas é aí que tá. O leitor, ele sempre tem que entender que são mídias diferentes. Então, um filme, por mais que ele seja fiel, ele nunca vai trazer 100% do conteúdo de um livro. É impossível isso acontecer. E a gente tem que entender se as adaptações que foram feitas, se as modificações, inserções ou retirada de situações fazem o contexto da narrativa na tela se tornar mais dinâmico, mais aprazível, mais romântico, mais suspense, enfim. E aí a gente tem que ver se a adaptação realmente foi boa ou não. Mas não tem como a gente sempre querer que 100% esteja na telona ou na telinha, porque isso não vai acontecer. E uma pergunta, Sheila, e tu agora, esse programa até era para ter sido em março, por forças maiores a gente está fazendo em abril, né? E a gente ia pegar o gancho do lançamento do Crepúsculo 18 anos depois, né? Isso, né? 2008. 18 anos, né? 18 anos depois, mais uma ele passou nos cinemas novamente, né, e tal, e agora e agora em abril tá passando Lua Nova, que é o segundo, né? Isso, estreia hoje nos cinemas, inclusive, né? Hoje que nós estamos gravando, mas aqui quando vai... Semana passada. Mas semana passada, mas tudo bem. E tu acha, revendo, tu deu algumas risadas, achou algumas coisas assim, meio toscas e tal, mas tu acha que ele envelheceu mal ou ele funciona ainda pra uma geração há 20 anos pra baixo, assim, então? Eu acho assim, quem está conhecendo o Crepúsculo agora, os livros ainda funcionam e eu acho que envelheceram bem, até porque eles são livros que eles são relativamente inocentes. Hoje, se a gente for pegar sagas, livros young adult, e aí a gente pode ter, tirando Heartstopper, mas se você pegar Vermelho, Branco e Azul ou outros que tem tido, principalmente com a temática LGBT, tem muito sexo. Então, Crepúsculo ainda é numa época que o romantismo e a sensibilidade e aquela inocência do primeiro amor, da idealização do amor funcionava. Então, eu acho que, por exemplo, assim, hoje, na época, quem lia Crepúsculo eram as meninas ali de 15 anos pra cima. Hoje, eu acho que 10, 11, 12 anos funcionaria. Baixou um pouco. Baixou bastante. Mas a questão do filme. Mas a questão do filme, eu digo pra vocês assim... O casal não funciona mais hoje. Acho que não funciona mais falta a química que a gente encantava na época, né? Também eu senti falta dessa química. Eu também na senti verdade. isso, na verdade. E aí é aquela coisa assim, pra nós virou muito aquela coisa da memória afetiva. Que a pessoa que tá vendo hoje pela primeira vez não tem.
então ela vai achar simplesmente tosco. É isso que ela E vai até achar. porque a gente também tem uma coisa, até o próprio casal de atores que viraram ícones do cinema, da cultura pop, e na época eles eram piores, né? Eles eram muito ruins. O Robert Pattinson, eu acho que ele tem uma atuação bem fraquinha no filme. E ela inclusive, quando chegou, a expressão dela, ela blasé demais, né? Ela não tem expressão nenhuma, parece que ela tá com dor de barriga o filme inteiro, praticamente. Assim, Mas é que a personagem dela, a Bela é assim, ela é insossa, então ela pegou muito bem. ela Cara, é eu tô boca falando de um cara que não lê o aberta. livro. Ela, né? ela é ela mesma fala assim que ela é uma desastrada. E ela é, porque ela cai o tempo inteiro no livro. Ela é uma boca aberta que se estabaca o tempo todo. E a Kristen, na época, eu me lembro assim que eu tinha pavor da Bela, porque pra mim ela era o Steven Seagal de saia. O pessoal de hoje nem sabe quem é Steven Seagal, pra começar. Sim. Mas até eu acho assim que ela incomoda nesse sentido realmente, mas uma séria característica do livro, então eu acho que talvez ela aprofundou. Ela aprofundou, ela acabou dela, incorporando, né? E outra coisa, e o Robert Pattinson e a eu sempre esqueço Kristen Stewart, né? Depois namoraram tudo, Não, ela traiu ele. Aquilo ali foi marketing. Mas uma coisa que me incomoda, outra coisa que eu gosto do filme, vem cá, o personagem do Robert Pattinson, ele tem 120 anos. Na verdade, ele tinha 98. E ela é uma conforme adolescente. o livro. Tá, mas daí é diferente a contagem, Chico. Não, Ele é um imortal, né? Ele parou na adolescência. É diferente. Mas aí... Entra no rol das piadas, poderia ser uma piada sobre isso aí, só que na verdade, mas só que porque pedir uma coesão uma coerência disso aí não é Exatamente, difícil. não tem como... Piada. E Não, na e aí verdade, isso é uma piada assim, boa. O Robert Pattinson, na verdade, o Edward, na verdade, né? Ele até evolui. Ele é... Estudando os 200 anos, né? Exatamente, né? Mas isso se perde no romance, porque assim, é aquela coisa, o amor não vê idade. E teoricamente, emocionalmente e visualmente eles tinham a mesma idade, embora ele seja um pouco mais maduro, mas ele era emocionalmente imaturo. Porque ele nunca tinha amado, ele nunca tinha conhecido uma pessoa, ele nunca tinha se aproximado de alguém. Mas isso no livro aprofunda mais também esse drama interno dele de falta de amor, no caso assim, então... Em Midnight Sun, sim. Porque o que aconteceu também com o Crepúsculo? Ela logo iria lançar, Stephenie Meyers, ia lançar o ponto de vista do Edward, que é o Midnight Sun. Só que no meio disso tudo vazou 12 capítulos e todo mundo leu em PDF. E aí a tia Stephenie disse assim, não vou mais fazer, não vou mais escrever. E ela engavetou isso por anos, mais de 10 anos. E quando ela realmente trouxe Midnight Sun, já não era aquilo que a gente queria ler. Pelo contrário, a gente achou que ele ficou muito preso na cabeça dele em dilemas que ele não deveria ter com a idade, com as situações que tinha que ter. E a gente acha que ela deveria ter tido um copy desk bem melhor para dar uns cortes naquela porcaria toda lá. Essa é a editora falando. Né? Exatamente. Ela tem assim, não, mas acabou sendo bem decepcionante o ponto de vista dele. Nós esperamos muitos anos, porque os 12 primeiros capítulos assim, que vazaram foi um troço assim, que nos deixou muito eufóricos e como demorou tanto pra vir, quando chegou já não era aquilo que a gente queria ler. Que nem George Martin, né? Que não escreveu o 6º livro do... E não vai escrever, né? Eu orava pro cara não morrer, o cara simplesmente faz tudo e acabou lá em série. E o... Pode morrer já, cara. Pô, cara, eu fiquei esperando o 6º livro por 20 anos, cara. E a gente esperou mais de 10 também pelo do Edward. E quando ela Mas entregou... Chegou. Só que quando chegou não era aquilo que a gente queria. Frustrante, né? Foi frustrante. Eu acho que a fotografia, ela não sei, ela não torna uma experiência tão agradável assistir o filme, assim... Quando tu falou também a explicação, é um filme barato, né? É um filme barato, era um filme independente, né? Tanto que depois ele foi comprado pelo pessoal da Summit e aí virou uma grande produção, virou um grande acontecimento. A partir de Lua Nova. Exatamente. Né, e é marcante a diferença na fotografia, nos cortes das cenas, nas continuações, nos problemas de continuações do primeiro filme. E é o tipo de coisa assim que a gente precisa lembrar quando fala do primeiro filme, assim, que eles não tinham orçamento para realmente ter bons cenários e boas edições. E mesmo assim conseguiram alavancar uma legião de fã. Então, assim, tem o seu valor cultural muito marcante para a história da cultura pop. Não, com certeza.
Ele virou ele pode ser não é um dos melhores filmes em termos de qualidade técnica nos anos 2000, mas talvez um dos filmes mais importantes dos anos 2000. Exatamente. E aí a gente vê muito assim, por exemplo, assim, o pessoal lá do Edward, a família dele, eles vivem em Forks porque praticamente chove o ano todo. Sim. E aí quando tem sol, eles evadem, né, da escola, que teoricamente o pai deles, o Carlyle, leva eles pra acampar, pra eles não brilharem no sol. Só que tem depois uma cena que ele aparece agarrado na Bella, no meio da galera, quando eles vão assumir o namoro, que tem sol. Sim. E ele não tá brilhando. É verdade. E ele não tá mesmo, brilhando. é Então, muito, né? e é o tipo de coisa assim que é a licença passa, né? poética. E vamos do chegar no negócio. lobisomem. O lobisomem é O no werewolf. segundo, é no segundo livro. E aí no filme já aparece, no primeiro já aparece o Meu gurizinho Deus, tem uma lá, referência, né? Uma Aparece referência. o Jacob e, na verdade, toda a trama da Bella descobrir que eles são vampiros é por causa da lenda dos Quileutes, né? Sobre os frios. E aí tem toda a história da tribo do Jacob, que são os guardiões daquela região, daquela reserva, e principalmente contra os frios, e aí o pessoal do Carlyle meio que fez uma trégua com eles. E aí eles evitam que outros vampiros caçem nesse território deles, e por isso Sim. que eles têm uma relação meio que de parceria, na verdade. Sim. Convivência Convivência, pacífica, exatamente, pacífica com os Quileutes, né? Mas os Quileutes entendem, e aí os Quileutes têm o gene, né, dos werewolves, né, dos lobisomens, exatamente para poder defender aquele território contra a proliferação de vampiros, dos frios, né, quando acontecia em algumas outras épocas. Não, é toda uma mitologia. E tu provavelmente deve ter pesquisado qual tipo de inspiração que a autora da Stephenie Meyer criou para fazer toda essa... Não, é que tá, assim, a tia Steph, ela pegou... A tia também boa, né? amiga amicíssima, gente, assim, ó. Ela quase me convidou pro chá de panela dela. Ela pegou, na verdade, ela pega um apanhado de muitas lendas, gente. É muitas coisas, assim. E no próprio livro e no próprio filme, eles mostram um pouco, assim, tipo assim, que ela pegou um pouco lá do Peru, da lenda atacama, dos nativos americanos. Sim, então, ela chegou a fazer uma boa miscelânea de coisas, assim. E também essa comparação do vampirismo com uma doença também, né? Como fosse uma hemofilia, uma coisa assim, tipo, não é hemofilia, falar pra certo, é aquela pessoa, se é uma pessoa anêmica, uma coisa assim. Mas né? na verdade isso tem de outros autores. Né? Mas esse negócio assim do precisar do sangue, né, pra se manter com a pele viçosa, bonito, enfim, isso tem de. Não, digo, mas é uma questão quase meio que, até porque é a questão do médico, né? É uma questão quase que de saúde, né? Claro, é que na verdade assim, os vampiros eles são muito pálidos exatamente também por não poder ser, né, enfrentar o sol, esse tipo de coisa. Teoricamente são pessoas que já morreram, e que nem diz assim, pro Carlyle poder transformar alguém era só se a pessoa já estivesse na beira da morte, né? Então ela iria morrer de qualquer maneira. Então leva-se em consideração que depois que tu vira um vampiro, e aí qualquer vampiro de qualquer autor, você fica estagnado exatamente naquele momento que houve a transformação. Então, se você estava doente, se você estava mais magro, ficar naquela forma, você vai ficar naquela forma. Lembra que o vampiro, o personagem da Cláudia. Que a guriazinha, que ela ficou. Era uma menor de idade, né? Era uma adolescente, né? Ficou naquela forma. Exatamente. Chrissy Dustin, isso é. E era um dos traumas dela, inclusive, porque ela via as mulheres e ela nunca seria uma mulher, mesmo se passando séculos. Sim, então, o corpo infantil dela não acompanhava já a mente adulta, sacanagem, né? E foi uma sacanagem. E Tom Cruise foi no auge. É verdade. Sacanagem com a guria. Se fosse hoje, o Tom Cruise não seria muito diferente, né? Mas o Tom Cruise Culpa da cientologia, depois dizem que... o Tom Cruise, ele continua... O Brad Pitt também, né? Também. Mas tem dinheiro, né? E a Chrissy depois ela pegou o Homem-Aranha.
Depois, mas isso é um detalhe que tu falou que eu achei importante, essa questão pegando o gancho do livro, né? Que era uma literatura infanto-juvenil, entre aspas, assim, mas era para pessoas de 14 a 16 anos até, porque realmente não é um filme que pega pesado na questão. Até o filme praticamente não tem uma cena de, assim, sei lá, de... Mas quente. Isso tudo depende da interpretação. Quando eu assisti da primeira vez, eu achei que, né, era tudo muito púdico e tudo, e o livro, ele é bem suave, super suave. Quando eu vi nessa segunda vez, eu e a minha filha mais velha, de 28 anos, né, no cinema, a gente ficou tentando, a Bela quer molestar o Edward. Então enxertaram cena, porque enxertaram cena. Não, e várias problemáticas, né, porque o Edward ficava entrando pela janela dela pra ver ela dormir, um baita de um voyeur, um stalker. Várias red flags, um stalker, ele simplesmente aparecia, né, e aí ficava vendo ela dormir, um stalker, né? Então, assim, hoje a gente vê que o relacionamento deles tinha várias maneiras problemas, deles, né? Meio tóxico, problemas, muito tóxico, inclusive. É que eu digo, né? Mas a gente continuava idealizando esse amor e continuava comprando. Não, mas tanto é que eu acho que também tem um lance meio até Romeu e Julieta da história, né? Do sacrifício, né? E isso era uma coisa que me irritava muito, porque a Bela queria ele, de qualquer maneira, ela queria, e ela deixou isso muito claro, que ela queria ser vampira, ela queria pertencer a ele, que ela amava ele, e ele ficava, não, mas eu não posso te tirar a tua escolha, não, mas eu quero que tu te forme primeiro, eu quero que tu viva as coisas como humana, e ela dizia, eu não quero, eu só quero tu. É um saco minha vida, né? Meu pai é policial de merda, minha mãe mora não sei onde. Minha mãe não tá nem aí eu tô sempre com cara de sonsa no filme inteiro, né? Mesmo vampiro eu vou ter uma emoção, né? O pai com aquele bigodinho dele. né? Que foi policial, tipo, difícil do amor, né? Que o amor tinha um pouco de sacrifício meio de Romeu e Julieta até na história. Não, mas o Edward queria se sacrificar muito pela Bella, assim, e ela não queria esse sacrifício, assim. E aí entra aquela coisa do por que o homem acha que sabe o que é melhor pra ela. O que é melhor pra mulher. Também é tóxico, não deixa de ser, verdade. porque ela sempre deixou muito claro o que ela queria. Sempre deixou muito claro quem ela queria ser, o que ela queria ser, e ela queria ele, e ele ficava... Ele queria podar, né? Ele não queria... Ele dava justificativas que, na verdade, não tinham nada a ver com o que ela pensava, com o que ela sentia. Era o que ele imaginava que era o melhor pra ela. Sim. E aí a gente tem muitos arcos e muitas tramas que tem esse tipo de arco do mocinho se auto-sacrificar pela mocinha, só que a mocinha em nenhum momento pediu isso pra ele. Em nenhum momento ela quer isso do relacionamento. E Crepúsculo traz muito isso. Mas ao mesmo tempo ele salvou a vida dela, né? Naquela questão do carro ali, né? Do filme, né? Na questão do filme, sim. Eles ainda não estavam num relacionamento. Mas eu acho que será que ele salvaria a vida de qualquer pessoa, ele salvou a vida porque então, ele já tava aí é que tá. Ele não salvaria, porque eles, um dos dilemas da família dele, que a Rosalie ficou muito indignada, foi que ele se expôs pra salvar ela. E eles normalmente não fariam isso. E diferente do Carlyle. Mesmo, né? Porque como foi? Virou uma coisa que surreal, né? Que se fosse tivesse o programa do Ratinho, ia pensar o cara quebrou o carro. Na velocidade da luz. E salvou ela com uma força descomunal. Descomunal, exatamente. E a Rosalie ficou muito incomodada com isso. Diferente do Carlyle, que o Carlyle virou médico e ele usava, então, se usava da medicina para salvar as pessoas. Ele era o ponto de equilíbrio de toda a família, né? Ele era o patriarca entre... Ele e a Esme, né? Que é a mãe. A mãe dele, né? Para todos os efeitos, né? A sogra da Bella. Exatamente. Então, mas tem várias outras histórias. E isso que é interessante quando a gente lê os livros que os filmes não acompanharam. Embora o ponto de vista principal é a história de amor da Bella e do Edward, e os livros todos são narrados pelo ponto de vista da Bella, exceto, claro, Midnight Sun, que é o Edward, todos os outros personagens da família dos Cullen tem outras histórias que são muito ricas, principalmente a Alice, né? Do porquê dela ter esse dom da clarividência, de poder ver o futuro, e depois toda a treta que ocorre junto com os Volturi, que daí acontece a partir dos próximos capítulos da saga, né? Exatamente. Então, assim, acabou sendo muito rico. E a Stephanie, ela conseguiu realmente, assim, alavancar tudo isso com muita cultura pop, porque, por exemplo, a banda Muse
Pra mim, Sim. é uma das melhores bandas de rock alternativo que existe e foi lançada É muito com boa. Crepúsculo, gente, porque era a banda favorita da Stephanie Myers. Ah, é. Ninguém conhecia a música. Ela que alavancou a Muse, né? Ela que Muse, alavancou a Muse. E E é boa todos ela, os né? filmes tinham uma música deles na trilha sonora. Eles cantaram E Rock eu in sou Rio, né? apaixonada. E vieram pro Rock in Rio, exatamente. O Brasil fez bastante sucesso. Eu sou apaixonada até hoje pelas músicas deles. E Paramore também. Paramore, né? Ele acabou sendo alavancado por The Cold, que entrou Sim. no primeiro filme. Pouca gente conhecia Paramore na época. Então acabou, literalmente, Crepúsculo é um grande fenômeno de Não, cultura Paramore, pop. eu acho que o Paramore acho que já tinha um pouquinho, assim, eu acho que em 2000. Nessa época, 2006, 2007. Exatamente, uma mas coisa assim, ele ganhou projeção, Projeção por depois causa de dos Crepúsculo. filmes, verdade. A gente Exatamente. tá falando de Crepúsculo, não dá pra não falar dos 3 filmes. A trilogia cresce, ela vai melhorando cada filme. O que tu acha? Sim. De roteiro, não só da parte técnica que a gente falou, que teve um impulso Um plus, né? tremendo, mas Não, na narrativa, no a arco narrativa narrativo. melhora, tanto que o último filme ele é completamente diferente do livro, né? Aham. A gente tem Amanhecer Parte 2, que destoa completamente da narrativa dos livros. Isso tanto gerou que, frustração ou satisfez você? na verdade, foi um choque tão grande, e aí eu digo pra mim, em relação à minha pessoa, né? Porque eu tinha lido os livros e tudo, e fiz o encontro de fãs pro Amanhecer Parte 1, né, no cinema, e quando saiu o 2, eu não consegui ir na estreia, porque eu recém tinha parido a Lauren, ou estava em vias de parir, enfim, não me lembro. Mas eu muito sei que próximo, eu, né? foi muito próximo, e eu não pude ir na estreia, eu fui durante a semana, e aí eu peguei spoilers. E quando deu o spoiler da batalha, eu fiquei enlouquecida, porque no livro não é assim, porque onde já se viu, eu não acredito que fulano morre, porque não sei o quê, e eu chorava, gente, literalmente, eu chorei. Descompensada quando eu peguei esse spoiler, porque eu tava indignada que não era assim. E aí as minhas irmãs tiveram que me dar o spoiler e dizer assim, não, calma, não é isso que acontece, calma. Tia, calma, porque não é isso que acontece. Vamos no cinema, e elas foram comigo pro cinema pra ver, seguraram minha mão e tudo, pra toda a situação, pra eu me acalmar, porque eu quase tive um surto. E assim como eu tive um surto, várias outras pessoas tiveram um surto no cinema, assim, por causa dessas situações que aconteceram no último filme. Então, como eu falei, mídias diferentes, e acabou tudo que eles modificaram acabou funcionando muito bem nos próximos filmes. E fazendo essa comparação de literatura e cinema, tem por exemplo, filmes que eles ultrapassam o livro em muito. Por exemplo, pega até claro que hoje o próprio Laranja Mecânica é um filme mais famoso que o livro, né? Com Obviamente. certeza. Né? O Não que livro seja é ruim. quase- O livro é quase impossível de Eu ler. tenho um livro, eu já li, mas assim, tu lê, tu volta a página, porque os diálogos são. O texto ele é muito difícil, são palavras, neologismos, né? Sim, não, ele é bem complicado. E o filme conseguiu condensar aquilo ali de uma maneira muito... Que ficasse né, palatável e virou pro um público. clássico, né? Exatamente. E virou um clássico cult, literalmente. O livro realmente é só tu procura depois de ver o filme, né? Já eu acho que o Crepúsculo ele consegue, tipo, eu acho que tanto o livro quanto o filme os dois são fenômenos que correm junto, né? Então, os dois fizeram muito sucesso, né? Cara? Fizeram muito sucesso, correm juntos e, de novo, por mais que tenham tido muitas modificações, tudo que foi modificado fez muito sentido na tela. Então, acabou agradando os fãs. Acontece. Acabou agradando muito os É fãs. raro, mas É acontece. raro, mas acontece sempre. É raro, acontece... Ai, meu Deus. bêbado. O negócio atrapalhou. Tá né? bêbado. Deixa o livro deitadinho. Já deixa ele como tá aí. Acontece. E gera realmente assim, e aí a gente tem outras situações. Vou pagar você depois. Embora a gente tá falando de Claro. Crepúsculo, né? Hoje a gente tá falando aqui, tá? Só pra quem sabe uma piada imbecil. Na verdade foi o Edward que passou pro outro. correndo. Eu vou pegar você Passou ali. Não, o Chico, eu tenho aqui. Você quer cerveja? Eu não vou limpar, vou passar. Não, Chico. Você não tem problema. Vamos parar e voltar, porque hoje não estamos como é que foi. Tá, vamos de novo. Nós estávamos falando sobre. Vamos falar pra a questão do livro e. De livros e filmes mídias isso, diferentes, né? E assim, Crepúsculo funcionou muito bem. E aí eu vou dizer pra vocês assim. Na verdade, assim, todo mundo que leu Crepúsculo, que é fã de Crepúsculo, sabe. Mas quem não é, Sim. se eu falar uma coisa agora que eu vou falar, as pessoas podem se chocar, porque hoje em dia eu já comentei isso com várias pessoas do meu círculo e as pessoas não sabiam.
50 Tons de Cinza era uma fanfic de Crepúsculo. Ah, é? Sim, tanto que o primeiro livro de 50 Tons de Cinza, você lê sobre o Christian Grey e seus chicotes, mas você fica o tempo todo, tá, quando é que ele vai contar pra ela que ele é vampiro? Sim. Mas, e foi uma fanfic pornográfica, escrita, né, pela L.L. James, baseada em Crepúsculo. Todos os personagens são Crepúsculo. A Anastácia é a Bella Swan. O Edward é o Christian Grey, gente. E, tipo assim, essa geração de hoje não sabe que 50 Tons era fanfic de Crepúsculo. E claro que depois transcendeu e virou uma outra vertente e foi o precursor do pornô pras mamães e explodiu, mas... gente, é pornô pra mamães. E onde os livros esse tipo de livro saiu da obscuridade do romance de banca e foi pra livraria, entendeu? Mas esse é tipo do caso do que o livro é muito maior que o filme. Exatamente. O filme não conseguiu adaptar de uma maneira... Mas a gente tem outras situações. Por exemplo, tem uma adaptação que eu amo muito, que é As Vantagens de Ser Invisível. Adoro. Adoro o filme. E o livro eu adoro também. É muito bom. E os dois são completamente diferentes. Eles são completamente diferentes, tanto que tem muitas partes que eles não se conversam. E eu amo os dois, amo as duas mídias. E pra mim é uma das melhores adaptações literárias que tem e é completamente diferente do livro. Não li o livro. Leia. É muito bom. Muito bom. Tanto o livro quanto o filme. Eu tenho, só que eu não vou te prestar, porque eu tenho medo que tu deixe lá de casa. Eu já não tenho mais. Eu emprestei e não me devolveram. E voltando para a questão de filme de gênero, na verdade o Crepúsculo é muito mais um filme, como eu falei, um romance do que um filme de terror, né? Ponto, né? Não. Apesar que as pessoas confundem, né? E tal, acham que é um filme de... Não, filme de terror não é. Não, mas é que é um filme de vampiro, daí tu pode botar uma coisa do que deve ter o sobrenatural e tal, da jogada toda. Mas aí quebrou esse estigma, porque antes tinha esse, não vou dizer um preconceito, não, mas esse conceito de que filme de vampiro tinha que ter a vertente do terror. Sim, é isso que eu quero dizer, é um filme de que ele não virou ele é longe do terror, ele virou um filme de um romance. É um romance. Infanto-juvenil, né? Exatamente. Dizer, e a partir daí, gente, teve uma onda de outros vampiros maravilhosos e outras sagas adolescentes muito boas, muito melhores daí de Crepúsculo. Sim. Que realmente se popularizaram e essa onda popularizou o vampiro na época. Tanto que eu falei assim, eu queria ser vampiro. Gente, eu escrevia e uma das minhas melhores amigas, eu conheci num site chamado Queria Ser Vampira. Então eu era moderadora do Twilighters com a Laila, eu era moderadora do Queria Ser Vampira com a Debs e a partir daí eu gerei o Guardiã da Meia-Noite. Mas até o Drácula, o Drácula, o que ele é? Ele é cara, um romântico também. Ele passa procurando a mulher que ele perdeu. Claro. Que a mina a mina é uma sócia da mulher dele que foi assassinada. É o amor perdido É o amor dele, né? perdido. Ele passa séculos e ele resolve, eu vou procurar essa mulher. É uma obsessão dele. É a obsessão dele. É um romântico, né? Que passa séculos atrás de uma... tentando reencontrar seu amor. E o vampiro, já me desculpe, eu ia falar, mas eu falei antes, né? Que o vampiro também no cinema, ele é tratado mais ou menos como um sedutor, né? Muito mais como uma aberração, né? Ultimamente até mudou um pouco, né? Do vampiro mais feio e tal, mas até tipo um filme que eu sou apaixonado de vampiro, que é A Hora do Espanto, né? De 85, que é o Chris Sarandon, ele era um galã, né? Era um vampiro bonitão, mas chamava na o época. Edward fala sobre isso, quando ele diz que é a pele de um assassino, porque tudo nele é pra atrair a presa. Sim, exatamente. O cheiro, a imagem dele, enfim, é pra seduzir, atrair. Os Garotos Perdidos também, que são os jovens bonitos. O Christopher Lee daquela série da Rebel, né? A capa assim, na época ele era galã, né? Era um galã, o cara assim, cara de 2 metros de altura, o portão. Portão, sabe, que o olhar sensual, aí as mulheres ficavam apaixonadas pelo olhar dele, né? Então, era um stalker direto, e não era um abusador, né? Não, é todo vampiro. E o vampiro é meio hipnotizador também, né? Tem um lance de hipnotismo também, sim, né? exatamente. Tanto pela sedução quanto pela questão do mentalista deles, né? Mas o vampiro sempre teve esse lado do setor. Eu acho que até o Edward, ele ao menos no primeiro filme, ele não é tão assim. Então, eu acho que eu vou falar a palavra certa. Acho que ele seja talvez mais
possessivo e machista do que sedutor, né? Então, ele é, porque ele também tem alguns preceitos muito antigos, né? É, Ele também parou tem lá 100 no anos, né? 1918, enfim, É, na isso é época da Lei verdade. Seca, foi onde É. ele parou. Então, Ele tinha aquilo. 18 anos, ele teria 18 anos, né? Quando ele virou vampiro. Exatamente. É. Mas assim, a partir daí teve uma onda de vampiros muito boa, que nem eu falei. A minha filha, se fosse menino, e teve uma briga muito feia com o meu ex-marido, ela iria se chamar Dmitry Belikov. Por causa de um... Nossa Senhora. Não, Dmitry, né? Não ia ter o sobrenome. Ou seja, é sobrenome melhor, ia ser como é que Flores. é? Como é que é melhor a René, que ela virou que é a René, como é? Esqueci o nome. Que é a Renesme. Renesme, melhor Não, Renesme. mas vocês sabem por que o nome dela é Lauren? Porque quando eu tava grávida de 4 meses, eu fui pra minha primeira Bienal e eu fiquei um dia inteiro na fila de autógrafo da autora Lauren Kate de Fallen, que era a onda dos anjos que teve. A onda verdade. literária dos anjos. E aí eu peguei o autógrafo e eu tava grávida da Lauren, e por isso que a Lauren Sim. é Lauren, por causa da Lauren Kate. E aí, se fosse menino, ia ser Dmitry por causa dessa outra série que tem, que é Vampire Academy, que é Vampire uma Academy, série né? adolescente, É isso. que se passa dentro de uma academia de vampiros, né? E teve até um filme aqui, com a Zoe Deutsch, que, Isso, coitada, Vampire Academy, tudo flopa que essa guria faz, né? Coitada. E eles passou conseguiram... bem batido esse filme. Né? Não, o filme passou batido e o filme é ridículo, gente, é ridículo. Acho que eu não Eles cheguei a conseguiram deixar, eles pegaram um ator, porque os vampiros mesmo e os Dhampir, na verdade, eles são todos meio russos, enfim, e aí eles pegaram um russo mesmo pra fazer, que todo mundo tava querendo, porque ele era muito bonito pra fazer o Dmitry. E eles conseguiram deixar o Dmitry feio nesse filme, gente. Ele ficou com um cabelo igual o cabelo do filho do Snape. A gente não conseguia acreditar que o Dmitry tinha ficado daquele jeito esquisito. Mas a partir daí teve outras sagas que não emplacaram como Crepúsculo, mas tentaram. Emplacaram literárias, mas no filme não alcançaram. Geralmente quando a chega projeção na de mídia, ou Crepúsculo. alguma série famosa, ou no cinema, realmente ele passa a barreira literária, porque muita gente, quando a gente não lê, né? Exatamente. E Crepúsculo rompeu essa barreira. Vampire Academy, gente, se vocês forem ler os livros, é infinitamente melhor que Crepúsculo. É mesmo. E o primeiro filme não rompeu a barreira, tanto que não teve os próximos. E aí, na mesma época, teve Os Vampiros de Morganville, da Rachel Kane, que também venderam os direitos e não saiu. Eles não deram uma acabou. estaca neles. Eles enfiaram uma estaca neles, exatamente. Melhorando as piadas. E aí, exato. Teu cu, Lau. Não, melhorando. Foi um elogio, cara. O cara, eu nem acabei, já. Ah, dá um tiro de bola prata nele. Mas aí eles começaram a ver Pegar que o público que Pegar tava ervilha. lendo... Desculpa, escuta. Melhor Piada interna. Ervilha. Piada interna, ervilha, eu odeio ervilha. Piada interna, né? Que eu odeio ervilha. Vou dar uma sopa de ervilha pra ele. Pepino. Não gosto também. Puta merda, tá. Tá, mas não gosto. Azeitona aqui tá verde, mas isso acontece sempre. Coco. Vamos voltar. Mas voltando, né, gente? Voltando. Voltando pro planeta Crepúsculo, né? Voltando. Mas Crepúsculo serviu pra mostrar que, na verdade, daí o público que tava lendo, que o público era o Young Adult, não foi isso. Quem consumiu Sim. foi as mamães, né? Tanto que depois veio os 50 Tons e explodiu com o Eu pornô pra não mamãe. sabia dessa ligação dos 50 tons Sim, com o 50 Crepúsculo. Tons Né? é fanfic de E me Crepúsculo. diz uma coisa, agora vem a minha ignorância literária. Ela fez alguma coisa... Não. Ela ficou rica? Ficou rica. Ficou Só rica. Só isso, né? E parou. Ficou rica, apareceu uma pontinha em cada filme e era isso. Ela não escreveu mais nada depois. Nunca. Coisa boa, A né, única cara? coisa que ela Você tá em escreveu- cheio, né? né, cara? Você tá em cheio. A ficou única rica. coisa que ela escreveu depois foi o Midnight Sun, né, o Sol da Meia-Noite, que Sim. não foi tudo aquilo, a gente ficou Mas faz muito anos que ela não escreve decepcionada e faz anos que ela não escreve nada. E olha, Ela chegou a escrever um outro que era, eu não me lembro o nome do livro, mas eu cheguei a fazer o evento de lançamento com a Intrínseca aqui em E ela Porto é uma Alegre pessoa- na ela- época, e que qual- era tipo uma... eu me lembro que na capa era alguma coisa tipo de química, alguma coisa assim do gênero. Ela escreveu esse outro que foi E um qual a idade standalone dela? e nunca mais. A idade dela... Eu acho que ela regula de idade comigo, assim, uns 40 e poucos, se aposentou 50. cedo. Ela é nova, ela é bem nova. Ela é bem nova. Eu tenho que trabalhar bastante ainda. Tu tem que Mas escrever ela tua- é- escrever teu Livro de Crepúsculo de vampiro, Canoas. né? Pois é. Vampiro de É, Canoas. vampiro canoense. Vampiro da Matias. Então, Da vampiro, Matias. vampiro Matias. brasileiro, O vampiro canoense. vampiro que achou o cavalo caramelo na enchente. É, esse Vampiro aí. da Matias, Da né? Matias. É verdade. Não, às vezes tem pessoas... A mesma coisa que a J.K. Rowling, né? Também. Se bem que ela também não escreveu É, nada. ela- Escreveu um romance depois bem pesado. Romance. Ela escreveu ela tentou meio que um thriller, aquele chamado do Cuco. Chegou a ser uma série, assim, E acho que depois deu ela uns fez um uns romance bem, 3. bem separado de tudo, uma questão social bem forte.
Ah, eu não Eu cheguei... vou Não, dar e, uma mas olhada vamos ver uma coisa, aqui. talvez fenômeno pop realmente que se mantém sempre escrevendo é o Stephen King, né? Esse é um Stephen cara que King desde- esse sim, né? Esse é um cara que é imparável, desde os anos 70, ele sempre sei lá, em uma década ele consegue fazer 2 ou 3 bons livros, né? De 10 que ele lança, porque ele é uma máquina de escrever, aquele cara, né? Ele não gente, para, assim, ele não, se ele não- poderia, né? Morte Mas- Súbita. É um baita. Morte Súbita, baita, é verdade. baita livro, eu já li, cara. Mas ele foge completamente da fantasia. Mas a Stephanie Meyer, se não me engano, ela também escreveu aquele outro de Aliens, que tem que até com a Cerise alguma coisa. Se não me engano é dela também. É que o meu Alzheimer ultimamente tá Alzheimer. péssimo, gente. Assim, sério, eu pra eu Eita. poder lembrar, assim, tipo assim, eu li, fiz Vai os... sem culpa aí, não. Vai É? ser culpa do Não, vai, a gente acabou com essas regras faz tempo já, né? A gente usava o Google, nós que é atrás, né? Não, mas Não. eu trouxe muita riqueza hoje pro filme, sabe? Isso, Ah. O filme foi de menos, foi né? tu traz assim todo um contexto que torna muito mais interessante o filme. Muito E assim, maior ó, o filme. Ela escreveu A Hospedeira, Hospedeira. que era sobre os É. aliens, lembra que eles entravam, que daí meio que ficavam E que ano que ela escreveu? Você coabitando. tem a data aí? É 2013 A Hospedeira. Então parou em já É, 13 ela- anos praticamente Ela aposentada. teve, mas ela teve esse e teve mais um outro também, que eu me lembro que eu Ah, mas fiz tá certo, também. tá milionária, a- bilionária, né? Sei lá. Quando eu era parceira da Intrínseca, aqui em Porto Alegre, eu fazia todos os eventos Aham. literários, né? E aí eu me lembro que eu fiz desses 2 lançamentos dela. Então teve A Hospedeira, e A Hospedeira foi muito bom. E o filme foi bom também, eu gostei bastante do filme, né? Pena que depois ele deixa um gancho e não teve continuação. E depois ela escreveu mais um outro ainda, que eu acho que é aqui. Não, mas até o próprio, o próprio Crepúsculo também, né? Foi um filme barato que custou alguns milhões de dólares e rendeu 400 milhões de dólares, né? Assim, ó, a gente tá falando sobre literatura, sobre livros, sobre filmes, né? Por exemplo, a própria Sheila falou que ela não iria antes de conhecer a saga, né? E a gente pode discutir o valor literário do Crepúsculo, do vários outros livros, mas eu agradeço que as pessoas estão lendo, né? Com certeza. Exatamente. Sabe? Eu assim, o ó, nome do Harry Potter também. né? isso é quando as pessoas. Pô, eu li um livro e tal. Cara, pelo menos lê um livro. Não, Né? com certeza. Eu sou uma pessoa, eu tô sempre lendo, eu leio um livro atrás do outro, né? E muita gente assim, pô, quando eu vim agora no T3 pra cá, né? Cara, todo mundo no celular. Mas eu te digo uma coisa, mas se o cara, não é o caso, né? Se o cara Não. deve estar vigiando rios ali, obviamente. É. Só que se o cara tá lendo uma matéria, uma coisa no celular, já está lendo Mas também. eu Já está lendo lembro assim, também. era só vídeo. Tanto sabe? que- Né? tanto que- E é interessante, Chico, porque vocês notam que é tipo um filme Crepúsculo. De repente, nós que éramos 4, viramos 5 aqui nessa mesa redonda aqui. Então, Lauren, filha da Sheila, foi citada agora há pouco. Fala um pouquinho o que tu acha dessa saga pra nós. Ah, não é algo assim muito a minha vibe, assim. Eu acho que seria algo pra adolescentes da época da Amanda, Da assim. época da época da mãe. Então não envelheceu muito bem. Pra tua geração já não pega muito, é isso. É. Eu acho que um pouco também pelo relacionamento do Edward com a Bella e também com o Jacob, porque não que não seja desde antes, mas eu acho que hoje em dia soa muito mais machista e tóxico, assim. Boa. E tu tem razão. Antes era. Sim, Só nós- que Só que a gente não tanto, falava assim, e falava- não via. Ah, mas antes não tinha feminicídio. Tinha! Sim. Só que as pessoas não denunciavam. Não falava, não muito tinha as mais- redes sociais, É, não tinha tinha muito negócio, mais. né? Tinha muito Tinha mais. muito mais. As E mulheres era eram muito mais caladas. Né? Muito romantizado ainda. Muito romantizado. Até esse abuso, como a Sheila falou, aparecer no quarto dela dando. Que isso? Que isso? Isso é. Stalker. Mas isso a gente brinca muito. As leitoras antigas, a gente lê o tipo de livro que pra nós, se um homem chegar pra nós dizendo assim, minha, não sei o que, a gente taca a Maria da Penha na cara dele e diz assim, mas pra cima de mim, não. Mas no romance a gente acha isso lindo. A gente acha assim, ó, a melhor coisa que, como o próprio Christian Grey, né, que é o derivado do Edward, né, poda a Anastácia, né, tira os amigos dela, compra a galeria dela, compra todas as obras dela, não deixa ela se relacionar com outras pessoas, porque ele é controlador demais. A gente suspirava por causa disso. Agora vem um cara dizer que eu não posso ser amigo, por exemplo, de vocês, que eu não posso conversar com outro homem, que eu não Sim, posso sim. trabalhar, que eu não posso ter relacionamentos profissionais. não, daí Meu, não. te enfiam a mão na cara e tchau pra ti, tchau Não e tem o que fazer, benção. né?
sabe? Eu ligo pra polícia e Maria da Penha, graças a Deus, nós temos Maria da Penha pra nos proteger. Não, e o privilégio que a gente tem de conversar com duas mulheres em 2 programas seguidos, falamos de O Diabo Veste Prada e falamos, ela é o diabo por quê? Porque é uma mulher que está comandando uma revista? Exatamente. Sabe? E se fosse um homem, seria o diabo? Exatamente. Sabe? É muito interessante como nós evoluímos também, como sociedade. Em 20 Alguns anos, homens evoluíram, É. sabe? É. E a gente começa a ter entendimento do que eu nunca... naquele tempo podia. Não podia. Mas as pessoas faziam. Mas tu sabe, Criba, que isso é uma coisa que a gente, no meio, não só literário, mas no meio de fã, porque eu sou fã de Crepúsculo. Tem gente que olha na minha cara e diz assim, como é que pode uma mulher de 47 anos ser fã de Crepúsculo? E olha assim, e daí? E daí? Tu é fã de futebol? Não, mas o menino, um Eu cara não de me 47 anos tem coleção de carrinho. De né? carrinho, Isso né? é. E tá tudo bem, mas uma mulher não tem pode... todos os bonequinhos do Yoda. Uma não sei mulher o não quê e tal, pode né? ter o Não, Funko isso- do Edward, é. como eu tenho. Não, Uma isso é mulher não verdade. pode ter todos os Uma Funkos coleção, do né? Backstreet Boys, como eu tenho. Uma É, mulher não pode, até hoje, andar... Gente, eu fui trabalhar com essa camiseta. Eu trabalhei o dia todo com a minha equipe. Eu recebi cliente, eu fiz reunião com a camiseta de Twilight. E o pessoal do meu emprego sabe exatamente como eu sou. E tá tudo bem. Mas eu ainda vejo homens olhando na minha cara me dizendo como pode uma Mas se o mulher, cara tá com a camisa mãe, do Star Wars ali, do Rock, sei lá. Isso tá é, tudo isso é. certo. Do Bruce Mas, Lee, é mas legal, eu ir né? trabalhar com uma camiseta de Crepúsculo é um absurdo. Então, tem muito disso, gente. Muito a evoluir. Não, não. nessa Muito a cultura evoluir na machista. Etarismo, cultura. machismo, tudo junto, né? E preconceito Preconceito. pelo que o outro gosta, Exatamente, gente. Isso é. E era gente. criado. Agora já vamos viajar um pouco. Criaram uma teoria assim, que a mulher não teria foco para coleções, esse tipo de coisa. Eu já vi uma teoria uma vez, um cara falando que. Uma mulher falando que a mulher é uma coisa. É mais amplo o sentido. O homem tem um extremo foco. Por exemplo, se ele gosta de figurinhas de futebol, ele vai colecionar, mesmo com 40 anos. A mulher ela pensa, tipo, na vida, no maior assim. A mulher tipo, só pensa em sapato. A mulher só não, pensa em sapato. Não é coleção de sapato. É o sapato só por coisa, mas tipo, ela não pode se basear numa. Não tem exatamente o mesmo foco que o homem. Porque digamos que é biológico isso aí, né? Já vi uma teoria, Porque né? o homem pode chegar em casa Não, é uma bobagem completa, e já li pintar alguém as tinha miniaturas de avião de guerra deles. A mulher tem que lavar roupa. É, lavar claro, louça, cuidar do fazer filho. comida, Comida, exatamente, cuidar do filho, tem que ter ajudar 8 na braços. missão. Aquele símbolo que às vezes as pessoas se orgulham que a mulher é um povo, não devia ser Não. assim, gente. Deve ser o É. homem assim, o casal Sim. assim, ou não interessa. Eu mas- acho que o casal. É, Divide-se mas eu tarefas. digo que se for um homem solo ou uma mulher solo, Isso. aquela coisa também, aquela coisa que a sociedade determinou. O filho vai ficar com a mulher, ela se ralha, o homem vai fazer uma vida nova. Não, mas e aí a gente vê, gente, o quanto o Crepúsculo foi importante. Porque tem muita mulher que virou fã de livros, fã de filme, fã de toda a memorabilia, de todo o ambiente, todo o universo de Crepúsculo por causa de E Crepúsculo. por mais que haters machistas ou mulheres que não entendiam, Que não entendiam. que achavam que era uma infantilidade. Exatamente. Que era E como eu falei, quando eles vieram pro Rio de Janeiro gravar a cena lá nos Arcos da Lapa, as minhas amigas foram, acamparam lá, e eu fiquei aqui do Rio Grande do Sul acompanhando junto com elas, Qual filme que era porque mesmo? elas sabiam que a gente não podia ir. Que foi Qual filme que era mesmo? o do casamento, quando eles O se quarto, casaram. A quarto, né? primeira parte. A primeira a parte, quarto do que- Amanhecer é, parte isso. 1, Não, quando eles mas se casaram. daí um homem fica 14 horas numa fila pra ver Bruce Springsteen ou Paul McCartney, daí pode. Ou uma mulher, Não. sabe? Se o Vin Diesel tá gravando pelo Velozes e Furiosos lá no Rio de Janeiro, como também eu estava lá em 2010, não pra isso, né? Mas ele tinha cara. Não. Sei. Eu não sei nem dirigir, né? Então eu não posso dizer. Mas eu vi que esse cara tinha caras assim que vidrados pra queriam ver os carros dos caras, assim. Queria, sabe, tipo, eu queria ver o carro da produção, não era pra nem os atores, era a questão do homem gostar do carro é uma obsessão, aquela coisa, né? Aqueles carros que iam filmar. Mas Crepúsculo foi importante pra permitir para as mulheres exatamente isso, ser Se fãs, soltar, né? se soltarem, Mas, gostar de alguma coisa, amar uma saga de filmes e não ter vergonha disso, entendeu? E que nem eu falei, eu vi todos os filmes originais, né, no cinema, assim, com a minha filha mais velha. Sim. Então era um programa que a gente tinha, desde que ela tinha 4 anos e meio, a gente foi ver Harry Potter. Em todas as estreias eu fui com ela, assim como em todas as estreias de Crepúsculo ela foi comigo. E a gente ia com a camiseta. Eu
era Team Edward e ela era Team Jacob na época, Carol. A Pois é. Lauren não viveu isso com a E gente. aquela pergunta, tipo, tu já falou que eu tinha Edward. Eu sou Team É Edward, porque era uma escolha Agora eu sou também, Team né? Carlisle, mas na época eu era Team É, que eu fico pensando, Você tipo, seria qual time agora, dentro dos filmes? É quem combina mais com difícil. ela. Hã? Difícil? É difícil. Eu gosto muito até então do Jacob. Olha Só aí. que eu sei que depois vai ficar não é um relacionamento exato, assim. Vai ficar mas- esquisito vai o ficar negócio. esquisito. Sim. É, porque era Mas complicado. eu, né? Sheila, se eu ganhasse o cupom dourado e pudesse ir na fábrica do Wonka, Do eu seria o cara Wonka, mais feliz do mundo. Eu vi 230 vezes o filme original, não as porcaria que lançaram depois. Mas, sabe, eu iria. Até hoje eu acho mágico aquele filme. E é plástico, é feio, é artificial. Não, mas é é um legal. filme conforto, um filme da tua infância, um filme da tua vida. Exatamente. E Crepúsculo acabou se transformando num filme de conforto pra nós, Sim, né? é isso Então, é muito difícil você estar zapeando um canal e passar pro Crepúsculo. Crepúsculo e não Tem na parar. Netflix, gente. Não, tem na Netflix, Netflix, mas é. tipo, quem ainda assiste, né, TV Amazon aberta, Prime também tá tem, se não me passando engano, e tem se tudo. tem, você para pra ver. Eu sou uma assim que às vezes não tem nada pra ver, eu vejo Crepúsculo e fico dobrando roupa, fazendo outras coisas. Sim, só deixa rolando, né? Deixa Pra ficar rolando. sabendo todo o diálogo do filme. Sim, já decora Já, o exatamente. diálogo, Foi né? muito engraçado que a gente foi pro cinema e eu e a minha filha, a gente sabia todos, a Carol, né, a mais velha, a gente sabia todos os diálogos. cenas, Era muito né? engraçado, muito É, engraçado. esse daí tem muita gente. É que eu falo, quando o filme. Acho que nós assistimos uma conversa, tu queria fazer o Rock Horror Picture Picture Show. A gente já fez ano passado, quase que deu, né? É aquele filme de culto, né? Aquele filme que as pessoas assistem o filme e conhecem todas as frases, né? Eu gosto do músicas. figurino, vamos com o figurino do filme, né? E o Crepúsculo também deve ter gente que vai com a capa, com uma maquiagem pálida, né? Então. E a Renner acertou muito com a coleção de Crepúsculo, Sim. né? Porque, assim, o que eu vejo de pessoas na rua com as camisetas Sim, novas... e E, gente, tudo. eu demorei pra achar. Renner Eu fui é achar esperta. no Barra. Porque daí eu queria, porque eu queria, eu não achava em Canoas. E aí a gente foi no Barra, eu olhei pra Carol e disse assim, bah, Carol, eu preciso me dar essa camiseta Sim, de sim. Crepúsculo. Ah, Ai, então compra. não, mas com certeza, né? Não, ele conseguiu, ele virou um fenômeno, talvez Potter, eu acho que o livro já era muito grande, né? Antes do filme lançar, mas o Crepúsculo pra mim foi uma novidade, né? Eu acho que quando falou, por mais que tinha já os fãs Crepúsculo, As né? crepuscólicas. Mas só que o filme realmente alavancou de uma maneira absurda, né? Ô, Laura, eu tenho uma dúvida pra te perguntar. A Sheila já fez o Pix de participação? Não, não sei, eu não tem que conferir se já caiu. A Cinema de Peso é um programa limpo, né? Então, Viu como tem um ponto de virada O aqui? jabazinho, Ó, né, o filho? jabá, ó, o jabá. é bem tratado, mas só que não, piadas de lado. Eu não Né? entendo. Só que, né, sabe que o Cinema de Peso a gente tem uma todo mundo que vem aqui no Cinema de Peso não sai de mãos abanando, né? Primeiro come bem, bebe bem e acaba ganhando alguns mimos, né? Só o Cinema de Peso consegue dar, né? Cinema de peso consegue Consegue proporcionar pra você. proporcionar pra você aquelas coisas de filme. Isso aqui eu ganhei uma bolachinha de... Aqui, foto. Hoje o Chico aparece nas fotos, ele nunca aparece, pobre coitado. boa. Deixa eu abaixo. Ah, não, tá certo. Isso. Tá certo. Tá, vai lá. Também tem 2 adesivos aqui pra te dar. Esse aqui tem que cortar porque eu Olha aqui. fico na linha, né? Deixa eu fazer uma aqui. Isso. E temos também, obviamente, a nossa caneca clássica do Cinema de Peso, né? Essa aí é. Essa aí é a versão 4 anos do Cinema de Peso. Aí tu põe isso aqui Aí foi a cachaça. pra Cachaça cachaça. Pode botar, Brasil, engano. O bom que eu vou levar pro trabalho, Isso, ninguém nunca ninguém vai saber o que vai ter dentro dessa É a caneca. xícara da caneca do Jô Soares, ninguém sabe. Ninguém sabe. E deixa eu te dizer, o velho aqui esqueceu na terça para nossa convidada Cláudia e hoje tu tem um brinde da Luxor, que tu vai receber, um brinde da Lau Centerotti, Que é uma moto. que é um, Não é uma moto. é um pano e um spray para limpar óculos. E das motos tu vai ganhar uma sacola com uma canequinha de inox da Suzuki também. Tá? Agora só Isso falta eu aí aprender a andar de moto. É tudo promessa. É a moto. Vamos tirar mais uma foto assim das duas, assim, tá bem bacana. Isso. Valeu, E Chico. também, isso aqui, a gente sempre gosta de dar um mimo especial para a pessoa que participa, que é um pôster para ti bem com papel cochê. Nem gostou, né? Eu Então, adoro, assim, eu adoro. Chico entra nesse aqui também. Vocês 4. E mais uma imagem icônica do filme que tu guardava nos seus... Do baile de trabalho de formatura. formatura. Isso aí tem os presentes que a gente gosta de dar.
Isso aí. Não, aqui é que nem programa do Adorei. Gugu, né? Ganha muito presente, Adorei. tá na casa, vai na casa do Gugu, vai na É sua um casa. privilégio Tá. pra nós Sheila. receber alguém. Sheila, eu falei. O que tu acha que eu falei? Eu entendi Shirley. Chile, nossa. Chile é minha irmã. Ah, Não sou eu, é outra pessoa. Sheila, que privilégio pra nós. É que eu Uma não- pessoa que conhece tanto de alguma coisa. Sabe? Tu trouxe muita Não, e além coisa. com a literatura, com E linkado com à o filme. literatura também, isso é muito legal. Isso é muito legal porque são artes assim que elas andam juntas, né? Andam. Quantos filmes são Quantos baseados filmes? em livros, né? Aham. E muitos o pessoal às vezes nem sabe que são, né? É verdade, tem gente que não sabe que é uma adaptação, né? No passado então era mais comum, né? Fazer Deixa o eu dar filme. essa, o tu vai livro entender era porque eu vou dar essa na tua mão aqui agora. Vamos lá? Pois é, e quando a gente termina o programa, quando tá chegando no final, né? A gente sempre olha pra aquela câmera, ela que é a única que a gente tem. A gente. Pô, tu falou que era 14. É, que o nome dele é 14. que Que o nome da que câmera. é Nikon 14. E K14. daí a gente. E tem. Como a gente. Antigamente era isso, cinema de peso, que tá na camisa do Chico, né? Só que esse ano a gente tá falando com uma nova frase que é. Vida. Que até. Inclusive foi uma participante que criou. A Thay? A Daiane, né? A Daiane Daiane, criou, que falou assim. Que é vida longa ao cinema de peso, tá? Vida longa ao cinema de peso, tá? Daí quando a gente fala no 3, a gente vai falar pra aquela câmera vida longa ao cinema de peso pra encerrar bonito o programa. Desculpa, cara, a gente tá rateando, dá teus endereços. Ah, é né? verdade, claro. Isso, é. Por favor, Sheila, Esquece que eu tô desculpa, falando. Eu me né? atravessei e... Vai lá. Não, é o jabá, o teu jabá. O Jabá, então, pra quem não conhece, sigam lá no TikTok ou no Instagram, @Guardiã da Meia-Noite, que vocês vão ver muita coisa sobre livros, filmes e séries. E quem ainda ama ler romance e quer conhecer livros assim que sempre vão trazer um diferencial para sua vida, histórias desafiadoras, sigam a Era Editorial, que também é um projeto muito querido, de amigas muito queridas, e está trazendo autoras internacionais maravilhosas aqui para o Brasil. Então, quem ama ler, quem ama cinema, cultura pop, Guardiã da Meia-Noite e Era Editorial. Então tá, puxa a contagem. Agora aí, então eu vou vamos chamar lá. o 1, 2, 3 e a gente vai lá então. 1, 2, 3. Vida Vida longa longa! ao cinema de peso. Eu esqueci a frase.